É bom, né, saber aonde você está investindo o seu tempo. Você sabe que você já está acessando aí uma coisa muito legal, né? Que você já está investindo o seu tempo. Uma das coisas que a gente fala é isso, pessoal. Quando a gente começa a reconhecer pequenas coisas, já começa a mudar muito a nossa história. Então, nós somos gratos por você estar aqui e investir o seu tempo para estar conosco aqui. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Então, vamos lá. Para quem é a primeira vez, primeiro, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Douglas Rodrigues. Eu sou o Rodrigo Dantas. Eu sou o DR e ele é o RD, então a gente é o RD-DR. A Vânia, que é a nossa aluna, até brinca que é o RD-DR lá do Star Wars. R2D2. R2D2 do Star Wars. Ela até brinca com a gente. Então, eu sou o Douglas. Vou falar bem brevemente o que eu estou fazendo nesse momento, depois eu conto um pouquinho mais da minha história aí para vocês. Então, hoje eu e o Rodrigo, nós somos facilitadores de consciência. A gente trabalha, então, com ferramentas energéticas, com ferramentas quânticas que desprogramam aí você e abrem espaço para que você possa reconhecer quem você é, possa se conectar de volta com você, possa voltar para a consciência divina que você veio para ser aqui nessa realidade, para manifestar esse Deus que você é. Então, a gente trabalha aí mudando a realidade de muitas pessoas. Eu queria escrever que vocês que são nossos alunos que estão aqui, a gente já mudou a realidade de vocês. Se sim, gostaria que vocês escrevessem para as pessoas que são a primeira vez, né? O que você percebe? Que transformação, né, você já recebeu com a gente? Uma das coisas que a gente percebeu que virou a nossa missão, que é o transformar o impossível em possível. Sim. Tá? Então, eu era comissário de voo, gente, imagina, a aviação está toda parada, e hoje eu trabalho com facilitação, com os cursos de expansão de consciência, e esse mês a gente bateu o nosso recorde no faturamento, porque a gente escolheu ser a contribuição que o mundo requer. Então, a gente está aqui sempre para criar possibilidades, para contribuir, para que você possa transformar a sua vida, assim como a gente transformou a nossa vida. Exato. Porque é muito mais divertido quando você também muda a sua vida. Porque daí você está junto com a gente, você vai viajar com a gente, você vai para os lugares com a gente vem fazer cursos em um monte de lugares incríveis. E é muito incrível ter vocês junto aqui, muitas pessoas que sabem, que acompanham, sabem o quanto a gente cria um monte de possibilidades com os alunos, e eles acabam... Tem pessoas que quando vêm para São Paulo ficam até hospedadas na nossa casa, que são tão próximas. Sim. Já. Então, esse é um pouquinho do que é o Douglas. E eu, né? Rodrigo Dantas falando. Ai, nossa, meu coração tá saltitante aqui, que o Douglas falou uma coisa muito legal, gente, muito legal, que é o quê, né? Você lembra quando você era criança e que quando você, sei lá, ganhava qualquer coisa que fosse, um brinquedo novo, um jogo novo, um sapato novo, uma camisa nova, qualquer coisa assim, você não via a hora, além de curtir você, mas também de poder dividir com os teus amigos? É sobre isso que a gente também está falando aqui para você, sabe? Quando a gente começou a perceber que nós estávamos enriquecendo, que a gente estava abrindo possibilidades na nossa abundância financeira, a gente vive exatamente essa pegada, sabe? De também compartilhar com vocês os passos todos que a gente fez para chegar nesse momento de vida que a gente está. Como o Douglas falou, nosso faturamento realmente assim foi para um outro lugar, um outro estágio, e aqui vocês podem ir vendo vários alunos que já estão com a gente acompanhando, tendo momentos de transformação de vida e a gratidão jorrando. Bom, de qualquer forma, eu comecei de trás para frente. Então, olha, eu sou o Rodrigo, a minha formação é em fisioterapia, depois eu segui a minha pós-graduação, mestrado, dentro da área da neurologia e dentro da área da neurociência. Trabalhei aí com consultório, tanto em São Paulo quanto em Campinas, atendi bastante gente de consultório, e aí nós, como o Douglas acabou de falar, nós acabamos escolhendo possibilidades e facilidades e grandiosidades, onde é isso que a gente está aqui nessa noite para conversar com você. É uma coisa que vocês vão perceber que a gente fala de um jeito muito divertido, muito espontâneo. Quem é nosso aluno já sabe disso, até acha estranho quando a gente não está dentro desse lugar. E a gente gostaria de convidar você para que você esteja inteiro nesse momento. Exato. Porque nós vamos contar para você a nossa caminhada. Parabéns, Andréia.
Nós vamos contar para você como nós fomos criando em menos de 2 anos, né, Douglas? 3 anos caminhando aí. Olha aí, né? E quase 3 anos, em setembro agora, a gente vai fazer 3 anos. Como a gente fez isso? E você sabe, mas vai demorar 3 anos. Essa que é a grande sacada para vocês. Nós já passamos um caminho onde nós queremos mostrar para você os caminhos que a gente já fez, que a gente foi descobrindo e testando e fazendo, e a gente quer mostrar isso tudo para você, que está disponível também para você. A gente está, então, aqui hoje para falar o quê, né? A gente descobriu como o universo ele está num fluxo. No universo existem as leis cósmicas. A gente está sob influência disso quando a gente está aqui dentro, principalmente da Terra. E aqui dentro tem algumas coisas. Sim. Então, nós descobrimos, quando a gente começou, a verdade, a montar esse workshop, veio muito claro. É como se fosse 4 algemas da escassez. E daqui a pouco a gente vai falar. Será que você está preso em alguma algema da escassez? Será que você percebe que o dinheiro está travado na sua vida? Será que você percebe que para você é mais difícil? Você faz a mesma coisa que um monte de gente e as pessoas conseguem ganhar dinheiro e você não? Você está cansado de ficar parado olhando, por que eu trabalho tanto, eu me esforço tanto e o dinheiro não vem? Será que você está nesse lugar? Será que você está? Então, assim, quantas pessoas você conhece que estão e que nesse momento estão desesperadas? Como seria se você pudesse agora clicar no compartilhar e enviar essa like para essas pessoas? O quanto elas seriam gratas a você? Sabia que uma das coisas para começar a movimentar o fluxo do dinheiro para você, já vou dar a primeira dica, é quando as pessoas são gratas a você. Quantos daqui que são nossos alunos são gratos para a gente? Escreve aqui, gratidão. Eu sou grato. Ou sou grato, Escreve ou gratidão. Assim, porque percebe, nossos alunos eles são muito gratos a gente e a gente é muito grato a eles. Então, o quanto, quando a gente faz essa contribuição de entregar que nem um workshop agora aqui gratuito para vocês, a gente desperta a gratidão em vocês, isso faz o quê? Isso movimenta uma energia, um fluxo de energia que passa por mim, que passa pelo Rodrigo e vai em direção a mais pessoas. Então, o quanto a gente pode, então, compartilhar agora aqui nesse momento para que mais pessoas sejam gratas a você. Será que você está pronto para receber a gratidão de mais pessoas? E sabe o que é interessante, pessoal? Se você também conhece pessoas que estão trabalhando a beça, que trabalham de dia, de tarde, de noite, e que você percebe aí que parece que só está fazendo para o suficiente, ainda está fechando o mês no vermelho, sabe? Então, talvez vai ser uma contribuição para essa pessoa de ouvir esses nossos encontros aqui. Então, é só pegar aqui o compartilhar e encaminhar para essas pessoas. Vamos ver o que esses meninos estão querendo conversar com a gente, ouvi dizer que quem dá like ganha mais dinheiro, hein, gente? Não sei. Será que vocês estão prontos para ganhar mais dinheiro aí? Ai, que coisa boa. Pois é, né? E a gente, quando a gente pensou, né, nesse compartilhar com vocês das nossas experiências, a gente começou a sacar que, como o Douglas falou, né, que são 4 algemas da escassez. São 4 algemas que acabam congelando a gente, impedindo a gente, por mais força que você coloque, parece que você nada, e você acaba não saindo da praia. Sabe um negócio assim? Será que você está se sentindo nesse lugar? Será que você está numa posição hoje, agora, que parece que por mais que você faça, parece que você fecha no vermelho todos os meses. Parece que você sempre tem que ficar preocupado se vai dar conta de pagar pelo menos as contas? Escreve para mim se você está nesse lugar agora. Se você Tá vendendo almoço para pagar janta? Exato, lindo. Exatamente esse lugar. De você ter que controlar, sabe, centavo por centavo, e mesmo por mais dedicação, por mais trabalho que você faça, você está nesse lugar? Primeiro, eu queria que você começasse a olhar, já que a gente está falando sobre, né, desvendando o fluxo da riqueza. Então, o que é riqueza para você? Esse é o ponto. O que é riqueza? Quando vem a palavra riqueza, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Escreve aqui no chat, quero saber. Quando você fala, eu falo riqueza, o que vem? É muito legal a gente ter consciência do que é riqueza para a gente.
Por exemplo, tem pessoas que riqueza é dinheiro, tem pessoas que riqueza é estar com a família, tem pessoas que a riqueza é ter saúde, tem pessoas que a riqueza é ter um trabalho, tem pessoas que ter riqueza é ter um lugar para morar. Então, a gente precisa entender, você precisa entender, na verdade, quando você escuta riqueza, qual é a primeira coisa que vem? Independência, viagens, liberdade, conforto, amor, joias, felicidade. Então, exato. Então, assim, cada pessoa percebe que de riqueza para cada um é uma coisa. Então, por isso que às vezes as pessoas falam assim: mas eu não tenho dinheiro. Mas se para ela riqueza é, na verdade, naquele momento, saúde e ela está saudável, ela é rica. Ela só não considerou, ela só não reconheceu. E por que eu pedi agora, então, nesse momento, para que você pudesse falar isso? Porque eu vou começar a movimentar e contar algumas coisas para vocês da nossa história, para que talvez a gente contando a nossa história, você consiga perceber, tá bom? E a gente está aqui querendo contribuir. E se você puder receber essa contribuição, baixa suas barreiras, baixa o seu julgamento, comece a receber. Quando a gente fez o anúncio de convite para esse workshop gratuito, muitas pessoas atacando, dizendo que é só Jesus, só no não sei o quê, e um monte de crença vindo, ao invés de falar, uau, como eu posso ir lá olhar e receber e ver? Então, o meu convite é, antes de você ter julgamento sobre o que a gente vai entregar aqui gratuito para você, assiste às 4 aulas. Sim. E depois você pode escolher o que você quiser para sua vida. Mas então esse é o convite, sabe? A gente escolheu para fazer essa contribuição para você. Você pode receber agora, nesse momento? Exatamente. Então baixa suas barreiras e só começa a olhar. Gente, quando mexe com a crença do dinheiro, as pessoas tendem a afastar e rejeitar. Elas precisam excluir. E se você não precisasse excluir, e se você pudesse ouvir, quero dizer para sua mente que ela tem a escolha de tudo que a gente falou. Se ela não gostar, ela pode descartar e você pode ficar só com o que serviu para você, tá? Exato. Então agora imagina assim, que tem um parque de diversão incrível e você só precisa abrir a porta para ir para lá, abrir o portão para ir para lá. Quem escolhe receber, se divertir? O Douglas está falando aqui. Quando você já entra com um monte de justificativas sobre o que é ficar rico, não é que é ficar rico, que esse negócio não sei o que lá, eu já vi gente que escreveu assim, é muito blá, 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 você vai ver. Isso experimenta. É uma das coisas que é o portão que está na sua frente. E do outro lado tem muita coisa incrível para você. E o convite aqui para você é o quê? Permita-se. Abra a porta, ou seja, deixa aí tudo essa coisa de blá 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 na sua cabeça, abre a porta para fazer essa visita junto com a gente. Então eu vou contar agora um pouco da minha história. Eu era comissário de voo, fui comissário da Latam, não sei se vocês conhecem, fui comissário de voo por 10 anos. E quando a gente começou a montar esse Desvendando o Fluxo da Riqueza, a gente começou a olhar para comportamentos nossos. E é muito engraçado, porque antes, quando eu não tinha tanto dinheiro, antes até de virar comissário, para mim, riqueza, eu jogava aquele jogo do The Sims, não sei se vocês jogavam de montar as casas, e aí tinha que juntar, trabalhar lá no negocinho e comprava um negócio. Para mim, comprar adega, comprar não sei o quê. Para mim, dinheiro, riqueza, antes significava ter coisas. E aí, então, eu percebi que quando eu virei comissário, quando eu comecei a trabalhar em função do quê? Justamente disso, de buscar ter coisas. E aí, eu comecei, então, a trabalhar de comissário de voo. E em 1 ano e pouco, 2, eu virei chefe de voo da Nacional, porque a Latam estava crescendo muito. Na verdade, era a TAM naquela época. E aí, fui para o Internacional com 2 anos. Imagina, gente. É antigo, né? É. Tenho 25, tinha 25 anos nessa época. Aí eu fui para o voo internacional. Você imagina, alguém de 25 anos que ganhava, como o salário triplicou porque a gente ganhava quilometragem. Então eu fazia voo para Paris, Nova York, Londres, Miami, Frankfurt, sabe? Estava em Orlando, estava em Madrid, Milão. Então assim, cada final de semana eu estava num país. E ainda ganhava a moeda local dinheiro para aproveitar, para gastar lá, para jantar, para almoçar, e eu gastava tudo. Eu sempre falava assim, não sei quando eu vou voltar. Semana que vem eu estava lá de novo. Mas, enfim, olha as nossas crenças. E naquela época, então, eu comecei
comprar muita coisa, porque eu queria, para mim, eu me sentia rico. Eu me sentia próspero e eu começava o quê? Comecei a gastar. E da hora que eu vi, eu adorava aquela coisa de chegar na loja, gente, assim, compra 2, leva 3, leva 4. Ah, eu tinha que comprar. Eu gostava de saber que eu estava tendo proveito. E isso, aquilo me pegava do compra não sei o quê. Aí eu ficava louco, eu queria comprar tudo para sentir que eu estava na vantagem, que eu estava ali. Então, quando eu comecei a olhar para isso, eu falei assim, uau, eu tô no céu, porque eu sempre quis morar fora, eu não preciso morar fora, eu moro em São Paulo, eu estou no mundo, ainda tenho minha família, amigos, tudo perto. E eu falei, uau, isso aqui é a vida que eu sonhei. Para mim, essa é a vida, a melhor vida que eu podia ter no mundo. Imagina, a gente já passava o final de semana em Miami, no outro eu estava em Nova York, no outro eu estava em Paris, aí a dispensa da minha casa era só compra de supermercado de fora, o meu guarda-roupa era tudo compra fora também. E aí até que esse sonho, belo dia, lindo, amanheceu, a Lanchile comprou a TAM. O que aconteceu com o bonito aqui? Voltou para o voo doméstico depois de 5 anos de voo internacional, gente. E sabe o que tinha acontecido bem naquele mês, 2 meses antes, na verdade? O bonito aqui tinha comprado o apartamento. E aí, naquele momento, eu quebrei o apartamento inteirinho e comecei a fazer uma reforma. E aí eu recebo uma mensagem da TAM avisando assim, mês que vem você está fazendo voos domésticos. Eu, hã? Como assim? E aí imagina, alguém que ganhava a quilometragem do voo para Paris, começou a ganhar a quilometragem do voo São Paulo, Rio de Janeiro 5 vezes no dia. Vocês imaginam quanto que é isso de diferença no salário de alguém? Meu salário caiu para 1/3 do que eu ganhava. E naquele momento eu estava casado, não era com o Rodrigo, estava casado e tinha minha família, eu tinha um apartamento, eu tinha meu carro, eu tinha tudo o que todo mundo tinha dito para mim que eu tinha que ter. Sabe quando você vai dando check-it na sua vida? Check-it, 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 check-it. E eu fui fazendo. E aí, a hora que eu olhei, eu falei, peraí, eu tô no momento agora mais infeliz da minha vida. Dei todos os check-its, tenho um bom emprego, tenho trabalho, tenho, enfim, família, tenho meu carro, tenho meu apartamento. Por que eu não tô feliz? Porque eu não estava vivendo o que era verdadeiro mais para mim. Eu dei os check-its do que eu comprei de ponto de vista e crença e julgamento das outras pessoas. Gente, naquele momento, eu me endividei, porque eu tinha que terminar a reforma do meu apartamento. Eu fiz uma dívida de 500 mil reais. Quem é meu aluno já há mais tempo sabe dessa história que eu conto. E depois que a gente começou... Então, nesse momento que eu fiz a dívida do 500 mil reais, é como se tivesse, sabe, tudo acabou a graça para mim. Porque minha mãe falava assim para mim, a única coisa que você tem é seu nome, pelo amor de Deus, você sujou seu nome. Né, mãe? Você tá aqui ouvindo, que eu tô vendo que você tá ali. E ela falava, e ela fazia uma pressão na minha cabeça, gente, e eu me torturava. Eu me fazia de tão errado, mas não era algo que na minha cabeça eu queria, mas foi uma criação minha, eu reconheço isso hoje. Hoje eu reconheço que eu criei aquilo, tá? Então, naquele momento, eu perdi o tesão em viver. O casamento, eu estava aguentando o casamento só porque ele cuidava dos cachorros, eu não tinha com quem deixar meus cachorros, e eu não queria abrir mão da única coisa que eu mais amava naquele momento e que me fazia sentir vivo, que eram os meus cachorros, sabe? E pensei, não cheguei a tentar, mas eu cheguei a pensar várias vezes em morrer, porque como se fosse a única maneira de poder me livrar de tudo aquilo. Porque eu perdi tudo o que a minha mãe dizia que eu tinha, que era meu nome. Eu, na verdade, tinha tudo aquilo que tinham dito para mim que eu tinha e eu não me sentia vontade de estar vivo. E aí eu falei, peraí, então que graça tem estar nesse mundo? Será que eu estou vivendo o que é verdadeiro? Peraí, ou o que eu estou vivendo? Que mundo que é esse que existe aqui? E aí comecei a usar drogas, comecei a ir para festa para começar o quê? Esquecer tudo, desligar. Eu queria desligar minha mente. Eu não queria conectar em problema, eu não queria conectar com nada do que estava acontecendo. Sabe quando você quer ficar vegetando esperando a vida acabar? Uau. Foi isso que aconteceu comigo, sabe? Então, quando eu falo para as pessoas, sabe, é como é possível, sabe? Por isso que eu falei pro Rodrigo, a nossa missão é transformar o impossível em possível, porque a gente fez isso pra gente. Sim. Se a gente fez isso pra gente, por que eu não posso contribuir para que as pessoas possam? E é claro, o que eu vou trazer é o que eu percebi na minha história, na minha vida, para ser uma contribuição para você. E aí você vai ver como você vai catar cada ferramenta dessa e vai pôr na sua vida.
Como você vai mudar? Sabe? E eu me senti impotente, mas ao mesmo tempo dentro de mim eu sabia que eu era potente. Mas eu tinha comprado tanta coisa que tinham dito para mim, e eu falei, peraí, que graça tem viver? E aí, dentro da aviação, tem um programa. Então, eu quero que você reconheça que programa tem no seu trabalho ou na sua família que vem agora para você. O meu programa lá na aviação, sabe qual é? Não existe vida fora da aviação. E lá na aviação, o salário, a gente ganhava um salário lá que era de 8, 9, às vezes chegava até 4, 5, dependia da quilometragem, né? 1.000. E aquilo para mim era um salário maravilhoso, incrível, perante essa realidade. Então, a hora que eu olhei para tudo isso, eu falei assim, uau, peraí, o que eu estou escolhendo? Aí eu falei assim, as pessoas que saíam se arrependiam e voltavam, e a vida lá fora é difícil. Aqui a gente só precisa de um curso de 4 meses, e aí a gente pode já ganhar esse valor. E eu comprei aquilo por quase 10 anos. Foi quando eu não aguentei mais, aí eu peguei uma licença não remunerada do meu trabalho. Gente, eu fui fazer Uber, porque eu não queria perder meu carro. Eu fiz 3, 4 meses de Uber ali, enfim, mais ou menos isso, para poder levantar dinheiro. Peguei uma licença onde eu não tinha salário e eu tinha uma dívida de 500 mil. Olha que louca, minha mãe quase morreu, né, mãe? E ela, pelo amor de Deus, você tem que pagar a parcela do seu apartamento, você não pode fazer isso. Aí eu aluguei meu apartamento, deixei ele se pagando, e eu tive disposto a perder. Eu tive disposto a perder meu apartamento, eu tive disposto a perder meu emprego, eu tive disposto a perder meu casamento, que realmente já tinha acabado. Eu tive naquele momento disposto a levar os meus cachorros para o interior, porque eles iam ser mais bem cuidados com a minha mãe do que comigo, que precisava deixar eles sozinhos, e eles são muito carentes. Naquele momento eu tive disposto a perder tudo. E eu falei assim, eu tô disposto a perder tudo. E a hora que eu tive disposto a perder tudo, gente, foi quando eu comecei a ganhar muito mais. Porque daí eu vi o quanto a minha mão estava segurando o antigo e não abria para o novo. Então a sua mão, ela está segurando os padrões antigos, as 4 algemas, ou a sua mão, ela está livre para pegar o novo. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre as 4 algemas. E é muito frustrante, é muito, sabe, a gente se desempodera, mesmo sabendo que dentro da gente vibra você é potente. Mas essa realidade inteira programou para que você se considerasse um impotente, um frustrado e um que não consegue realizar nada. Ela programou várias coisas para ir prendendo você e você vai ficando preso nisso. Quantos de vocês começam a reconhecer o quanto vocês estão presos nisso, em alguma coisa? E quando você solta de algo, você se prende em outro. Você solta de algo, você se prende em outro. Quantos de vocês reconhecem isso? Nossa, eu tô vendo aqui que bastante gente, uau, parece que você está contando a minha história, caraca, né? Olha, você está contando a história de alguém que eu conheço, tô até chorando aqui dessa história. Pessoal, mas é vida real, sabe? Então, se você chegou aqui achando que você ia encontrar um mundo de conto de fadas, a gente está aqui para entregar para você a realidade nua e crua. Nós também somos seres humanos, nós também temos família e nós também tivemos os perrengues. E isso, gente, foi há quase 4, 5 anos atrás, essas dívidas, tá? A dívida eu quitei, ela tem 1 ano e meio. Sabe quanto que eu quitei a minha dívida de 500 mil reais? Quero que vocês chutem um valor. Chuta um valor. A nossa audiência já sabe. Olha lá, olha lá. Eu paguei 25 mil reais usando as ferramentas de expansão de consciência. Todo dia eu movimentava, eu quebrava os números, movimentava a energia para poder mudar. Eu paguei 25 mil, 25. Gente. 25 mil. Eu tenho os comprovantes, eu tirei print das dívidas, dos valores. Eu tenho tudo isso guardado. Um dia eu vou fazer uma live e vou mostrar os comprovantes para vocês verem que não é mentira das minhas dívidas. E aí, o que foi a minha virada de chave? Foi quando eu vi que continuar fazendo aquilo que eu fazia me matava. E que devia existir algo diferente, porque se alguém estava fazendo dinheiro, se as pessoas estavam vivendo, se as pessoas viajavam, como é que o meu salário não dava para viajar? Como é que o meu salário não dava para comprar roupa que eu gostava de marca, as coisas? Como é que o meu salário não dava para ter um carro legal? Só um carro mais básico. Então, como? Por que dos outros dava e o meu não dava? Foi quando eu falei, peraí, ou eu vou ficar nessa média para o resto da vida e vou ficar lidando com esses programas o tempo todo, ou eu vou mudar isso.
Então, sabe, o quanto você pode começar a olhar e ver o que você pode estar disposto a perder que você não está disposto a perder agora. Que é o que está te prendendo. Que é o que faz com que você fique ali apego e não consegue sair. Onde você está, sabe? Então, isso é o que a gente quer entregar para você. O que nós fomos percebendo que mudou a nossa vida e que talvez com essa contribuição nossa, você também possa mudar isso por você mesmo, já mudar a sua vida a partir dessas 4 lives. É uma coisa que a gente percebia quando a gente estava nesse lugar do desespero. Eu já vou contar já um pouquinho também de história, porque eu vi que um monte de gente se identificou com a história do Douglas, para que vocês percebam que tem sangue aqui, que tem coração, é tudo igualzinho vocês aí, povo, tudo igualzinho, né? A gente começou a perceber, pessoal, que às vezes quem olha a gente hoje acha que sempre foi assim. Só que quando a gente também estava aí no seu lugar, que talvez esteja aí nos perrengues, a gente olhava as pessoas que estavam prosperando e a gente achava que era um lugar muito longe, sabe? Um lugar muito distante da gente chegar. E a gente só quer dizer para você, é possível. Em 3 anos, nós mudamos a nossa realidade. E a gente está aqui para contar isso tudo para você. Olha só, né? Essa coisa de ter sido muito bem de vida e de repente caiu, né? Tava vivendo super bem e de repente caiu. Quando eu tinha por volta aí de uns 5 anos de idade, mais ou menos, todo o glamour da minha família também caiu. Foi um momento em que o meu pai, ele era corretor de imóveis e ele era um ótimo corretor de imóveis na cidade de Campinas, vendia muito, muito. A gente vivia bem, era confortável, a gente podia viajar, a gente podia ter natais incríveis. Os bens aos poucos foram sendo consumidos para o tratamento dele, que ninguém absolutamente descobria o que era. E naquele momento, a minha mãe, que até então não trabalhava, e olha aí, eu estava em torno aí de 5 para 6 anos de idade, a minha mãe, ela precisou desenterrar o diploma dela de corte e costura. Nem sei se minha mãe está ali. Eu vi que a sogra tá, mas nem vi se minha mãe está ali, né? O diploma dela de corte e costura para voltar a costurar e, ao mesmo tempo, nesse período, ela começou a fazer limpeza na casa das pessoas. Ela começou a ir para a faxina na casa das pessoas. Só que ninguém conhecia ela. Então, ela começou onde? Na família. A minha irmã e eu, nós temos uma diferença aí de 12 meses, nós ficávamos em casa para cuidar do meu pai. Enquanto ele tinha febres, de vez em quando vinha quadros convulsivos, então tinha medicações que chumbava ele ali, e nós cuidávamos dele ali enquanto a minha mãe saía. E chegou um momento onde não tinha dinheiro. E quando eu conto isso, ninguém acredita, gente. Nós não tínhamos o que comer em casa. Não tinha. E nós morávamos numa região onde tinham hortas. E quantos anos você tem, Rodrigo? 46. Porque alguém escreveu ali que ela tem 42 e acha que não dá mais tempo. Pois é. Pra não, situar. eu tenho 46 anos. 46 anos. E sabe o que acabou rolando? 34. E sabe o que acabou rolando, pessoal? Nós íamos pedir comida nesses lugares. Então foram momentos da nossa história onde eu fui assistindo toda essa trajetória da minha mãe, que precisava dar duro para poder trazer dinheiro dentro de casa, e eu fui me sentindo cada vez mais responsável. Então, não, eu tenho que dar duro, eu tenho que ser alguém, eu tenho que ajudar o meu pai e a minha mãe, porque olha só a situação que eles estão. Quantos de vocês trocaram de papel com o seu pai e com a sua mãe? Onde você começou a ser o provedor da casa na sua vida? Só escrever aqui, eu, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Eu, né? Bastante gente acaba carregando esse peso, essa obrigação. E detalhe, hein? Eu cresci, dei o duro aqui para conseguir estudar, trabalhava ao longo do dia, estudava à noite. Aos poucos eu trabalhava na faculdade para poder fazer o meu curso, que era o dia inteiro. Então eu nunca parei de trabalhar. E era sempre o quê? Dormia umas 2, 3 horas assim por noite, sabe? E trabalhando. E aí eu percebi o seguinte: eu comecei a criar uma condição financeira boa, comecei a criar.
essa condição financeira boa? Professor universitário, imagina, né? Alguém da família que já passou fome, ser um professor em universidades renomadas, inclusive na Unicamp, como professor convidado lá na pós-graduação, lá no departamento da neurologia, né? Aquilo era uma honra. E eu estava vivendo do quê? De honra. Sabe o que estava rolando? Estava rolando que o valor que eu estava fazendo de consultório, das aulas, eles estavam fazendo o suficiente. O que era o suficiente? Manter a vida. Como eu olhava para os meus antepassados, meu pai e minha mãe, e uma parte da minha família, e eu já me sentia próspero, porque eu já tinha vencido em alguns aspectos. Só que o ponto aqui, hein, povo? Eu não estava olhando para outras coisas que eu poderia viver. Outras coisas, porque parece que já estava suficiente. Quando eu me dei conta, eu estava fazendo o suficiente. Só que enquanto eu estava nesse lugar, o que aconteceu? Membros da minha família, né, primos, parentes, estavam prosperando. E eu olhando aquilo, eu falei, tá, mas eu sou um ótimo professor, eu sou um ótimo profissional, só que eu não saía do mesmo lugar. Eu estava estacionado, parado no mesmo lugar. E eu sabia da minha potência. Quantos de vocês estão agora aqui e sabem que são muito bons no que você faz, muito bons, mas parece que o dinheiro, ele não entra para você? Escreve aí para mim. Escreve aí para mim. Será que você, que está aqui agora, você se capacitou, você estudou, todo mundo fala que você é uma pessoa incrível, só que parece que todo mundo fala, mas parece que o dinheiro não ouve isso, daí ele não vem para você. Olha lá, quanta gente. E vocês que estão escrevendo aí, tem diploma também, tem uma posição boa e que você vive só da posição. Então, talvez você começou a se conectar com alguém que estava conformado e que não tinha percebido isso. E o que estava acontecendo? Dentro de mim vinha um negócio assim, caraca, mas você pode mais. Caraca, você não é só isso. E eu querendo fazer viagens, né? Eu até podia fazer viagens, mas as viagens para ir para congressos grandes, para estudar coisas fora, etc. E aí eu tinha que dar, duro, fechar um monte de torneira na minha realidade para conseguir fazer essas viagens. Quando eu conseguia, que era uma vez no ano e olha lá. E eu falava, gente, tem alguma coisa aqui que não está funcionando. Se eu sou dedicado, talvez você também seja assim. Se eu sou bom no que eu faço e todo mundo reconhece, por que o dinheiro parece que vai para a porta do vizinho? Parecia que o dinheiro não entrava para minha casa. Olha lá, eu tenho diplomas, tenho 2, olha lá, me identifico com a sua história. Você está vendo, pessoal? E perguntaram os cursos que a gente fez. Gente, nós fizemos tanto curso já. Nós somos hipocondríacos dos cursos. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque, na verdade, nutre muito a gente os cursos. Então, a gente nunca vai parar. A gente toda hora está fazendo curso o tempo todo. Então, toda hora a gente usa uma mistura de tudo que a gente já fez para poder potencializar. E isso faz a gente ter um resultado diferente da maioria das pessoas. Sim. Porque às vezes as pessoas falam, mas por que o Douglas e o Rodrigo têm mais alunos? Por que o Douglas e o Rodrigo têm não sei o quê? Por que eu não tenho tanto aluno como eles têm? Porque a gente, para vocês que chegaram agora, se vocês começarem, se você não se inscreveu, se inscreve no canal, porque você vai ver, eu e o Rodrigo, a gente trabalha das 8 da manhã às 10 da noite dando curso, fazendo atendimento, porque a gente ama fazer isso, fazer live gratuita, a gente fazendo live gratuita o tempo todo, a gente faz um monte de coisas, porque a gente gosta, pra gente é o que é divertido pra mim. Então, o que eu percebi, a gente aprendeu que se divertir é o que cria dinheiro pra gente, e aí a gente descobriu um trabalho, sabe, com que a gente possa se divertir. Esse é o ponto. Então, o seu trabalho, ele te diverte? Então, né? Sabe o que eu acabei de ler aqui? Tá subindo aqui o chat desesperadamente. Estou amando isso, muito legal. E vai dando seu joia aí, vai compartilhando também. Quem sabe tem pessoas na mesma situação das nossas histórias aqui contadas. Eu vi assim, mas eu agradeço todos os dias porque tem gente pior que eu. E a gente gostaria de te convidar para um lugar, gente.
E se você pudesse agradecer por todos estarem bem? E por que a gente tem que olhar se tem alguém pior do que eu para eu me sentir bem? Olha isso! Olha isso, povo! E ó, eu faço com essa abençoada? Eu não tô falando que é errado, tá? Eu não tô falando, eu só tô falando o seguinte, que às vezes a gente não tá prosperando, a gente não tá criando mais, porque a gente tá olhando para quem tá pior e você fica conformado. Olha aqui, muito obrigado por você ter escrito isso, porque era exatamente o programa que eu rodava. Gente, e quando a gente começou a fazer os cursos, a faculdade foi diminuindo as aulas do Rodrigo. E ele tinha que ir para Campinas toda semana na quarta-feira, ficar Hoje 2, 3 dias. Hoje a gente mora em São Paulo, né? E a gente mora em São Paulo. Aí um dia eu falei para ele, olha, eu vou fazer a formação, que a gente estava dentro de uma empresa e vai ter que viajar para outros países para fazer os cursos. Então eu queria te dizer que eu não vou ficar sem ir porque você tem da aula na faculdade. Sim. Aí eu falei, posso te perguntar, quanto que você está ganhando por mês? Gente, a hora que ele falou para mim que ele estava dando, era uma aula por mês, por semana? Era 1 hora e pouquinho de aula semanal. E ele estava ganhando R$500. Eu falei, o quê? No mês, não? No mês. Eu falei, você tá louco? Você tá indo para Campinas e voltando todo dia para ganhar R$500, você toda semana, não paga nem a viagem sua. E eu falei, ó, se você quiser ficar nessa vida de estagnação, ok, eu tô escolhendo mais para minha vida, eu tô indo. Foi quando ele deu o chacoalhão, né, que virou a chave. Não, então, mas olha, isso que o Douglas tá falando, pessoal, sabe o momento que você tá num transe? Por quê? Porque eu estava com carteira assinada. Olha que beleza. Porque eu estava com convênio de saúde, porque eu tinha férias, porque eu tinha FGTS, porque eu tinha um monte de coisa. Só que só tinha uma coisa, eu não tinha a mim. Porque eu estava o tempo todo fixado ali, a grana... Imagina, gente, R$500 no mês para você dar a aula ali, para formar novos profissionais... Você percebe... Olha como o professor é desvalorizado. Olha como é... Então, mas aí eu rodava um programa que era lindo. Eu, professor universitário, super bem cotado, tinha um cargo e estava há muitos anos ali. Então, a gente acaba se acostumando a isso. E a gente entra numa zona de acomodação. Adorei disso. Salário é ruim, mas tem Unimed. Exatamente. Eu tinha meu plano de saúde e eu ficava rodando esse programa. O que é isso? Conformismo. Conformismo. Quando o Douglas falou, não, mas Rodrigo, não, espera aí, você é professor universitário, etc, etc, etc. Ah, não estou dando conta desse negócio, não. E parece que dá o clique assim na tua cabeça. Espera aí. Caraca, o que realmente tem valor para o Rodrigo? O que é valor para o Rodrigo? Eu amo ensinar. Amo, está no meu DNA. Só que o que eu estava fazendo ali, minha zona de acomodação, me dizia o quê, pessoal? Tá bom onde você tá. E quando eu comecei a perceber que eu podia estar exatamente como vocês aqui hoje, que nós estamos em mais de 1.300 pessoas aqui, hoje eu não estou falando só para 30, 40, 50 pessoas. Hoje eu estou falando para 1.300 pessoas. Então, aquele meu bom, eu comecei a usar para criar mais. Então, a grande chave aqui da virada foi para mim. Sério que você está ficando conformado com isso? Isso é bom? Claro que é bom. Mas sério que você está conformado com isso? Ó, tem aluna, o melhor professor do mundo, né? Tem uma aluna minha da graduação aqui, lindona. Então, a gente começa a sacar, pessoal, o quê? A gente vai entrando em algumas algemas, a gente vai entrando numa programação e que quando você menos percebe, você faz e não sai do lugar. Será que você está passando essa situação aí? Será que você fica sempre olhando? Quem está preso nessa falsa estabilidade? Escreve aí. Um dia eu vou viajar para esse lugar. Um dia eu vou fazer esse curso. Um dia eu vou fazer aquilo outro. Você está rodando esse programa de um dia? Um dia eu vou no restaurante tal. Um dia eu não vou olhar quanto vale o prato. Eu vou escolher o que eu quero. Um dia... Gente... Aí, Douglas, eu acho que está na hora aqui da gente começar a falar dessas algemas logo, porque está me dando faniquito aqui. Então, por que as pessoas vivem na escassez, gente? As pessoas vivem na escassez porque elas
funciona a partir dessas 4 algemas que a gente escreveu aqui para você. Ó, e algema não é só aqui no braço não, hein? É algema lá no pé também, porque se tivesse solto lá embaixo, até que dava uma andadinha. Talvez você esteja com mãos e pés bem amarrados aí. Então, vamos lá. A primeira algema são as crenças. A segunda algema são os pontos de vista fixos. A terceira algema são o quê? Os ganhos secundários e os julgamentos. Essas são 4 algemas que a gente tem. A gente vai falar um pouquinho do Sim. que são essas 4 algemas. Será que vocês conhecem ou já ouviram falar disso? E aí? Será que vocês já ouviram falar disso? Julgamento, crença, ponto de vista fixo e ganhos secundários? Será que vocês já ouviram falar disso? Então, vamos lá? Não, algumas pessoas não. Então, a gente vai explicar o que é cada coisa disso para você. Então, vamos lá. Deixa eu convidar só uma coisa. Pessoal, conforme o Douglas e eu a gente for apresentando, já vai percebendo na sua vida, ok? Não fica só olhando para fora. Ouve e vai olhando para você na sua vida, tá bom? Então, vamos lá, né? A gente está falando das crenças. Então, vamos lá. Eu contei algumas para vocês enquanto eu fui contando a minha história. Não sei se vocês perceberam. Então, vamos lá. Por exemplo, né, a minha crença de que ter dinheiro era comprar coisas. Então, toda vez que eu tinha riqueza, toda vez que eu tinha dinheiro, eu tinha que gastar o dinheiro para mostrar para mim que eu tinha dinheiro e que aquilo era riqueza para eu me sentir rico. Outra crença, eu só tenho o meu nome. Outra crença, se você tem dívida, você não faz dinheiro. Então, como que tá isso para você? Olha ali, então a crença é aquilo que você acredita como real, que você ouviu da sua mãe, você ouviu do seu pai, você ouviu da sua escola, você ouviu dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, que nem a crença da aviação. Não existe vida fora da aviação. Então, o que eu fazia? Eu tinha que me sabotar, eu tinha que o quê? Fazer nada fora trazer dinheiro para poder validar e olhar. E às vezes eu criava o quê? Ir voar com pessoas que tinham saído da aviação e que voltaram porque falaram que ali era o melhor lugar para estar. Olha isso. Uau. E você? Então, quando a gente fala das crenças, né? O que você percebe, Rodrigo, das suas, para dar exemplo, para eles ficarem mais fáceis? Sabe uma crença? Uma das crenças violentas aqui, eu tenho um nome, sabe? E parece assim, mesmo que você se mate, mas eu tenho esse nome, eu sou bem visto. Só que aí que tá, né, pessoal? Essa crença faz com que você não enxergue mais as possibilidades, porque você só precisa preservar o seu nome. Você precisa manter o seu nome. E, por exemplo, quer ver uma outra crença que eu já vou falar do colega lá que escreveu? Olha, eu já sou grato pelo que eu tenho, porque tem muita gente pior do que eu. Quando você fica olhando para o que tem gente pior do que você fica na manutenção do que você tem. Você não expande o que você tem. Essa é uma crença do tipo assim, se a pessoa começar a melhorar de vida, daí eu me movimento, porque daí eu sempre, para eu me sentir bem, eu tenho que estar um pouquinho à frente dessa pessoa. Então, se essa pessoa fez uma viagem no ano, então eu vou começar a fazer 2 viagens no ano, para provar para todo mundo e até para mim que eu estou melhor do que essa pessoa. E aí, será que você não está rodando uma crença? Será que você não está rodando uma crença de que você entra na comparação com as outras pessoas para que você tenha um conforto? Crenças, pessoal, são os programas que a gente usa para fazer sempre do mesmo jeito. Percebe isso? Então, eu estou trazendo aqui as minhas crenças. Crença de, nossa, eu sou ótimo, todo mundo fala muito bem de mim, então eu tinha que manter só essa crença. Já tem um nome. Eu já tenho um nome. Independente se eu estou ganhando muito ou não. Exato. Então, eu tenho que continuar me mostrando em congresso, eu tenho que continuar me mostrando não sei o quê. E aí era até louco, né? Que eu via vale alunos... mais o status do que o dinheiro no bolso. Exato isso. E eu vi alguns alunos meus que estavam viajando, que estavam curtindo a vida... E eu não podia fazer aquilo. Eu falei assim, gente do céu, que situação é essa? E eu ia assistindo aqui, ia assistindo lá, e isso começou a despertar alguma coisa em mim.
Uma outra coisa que Carteira assinada. A crença plano da de carteira saúde, assinada, do FGTS, tudo esse negócio aí. férias, Ó, porque 13º. Porque detalhe, hein? Eu cresci ouvindo a minha mãe dizendo: não seja igual ao seu pai, porque você viu no que deu? Ficou doente e não tinha segurança. Então você tem que fazer igual aos meus irmãos. Todos eles estão bem de vida porque eles têm carteira assinada. Gente, eu ouvi isso. A minha veia empreendedora, ela não tinha músculo para minha veia empreendedora, porque eu rodava esse programa da minha mãe. Não é. Se a minha mãe disse, está valendo. Mas eu não percebia que era. Porque parecia que eu tinha que montar o melhor currículo, eu tinha que dar as melhores palestras para poder o quê? Sustentar o meu nome. Você percebeu o que a crença faz? A gente tem uma crença, a nossa vida começa a ser criada para sustentar essa crença. Quer ver uma crença então, aqui? Crença é aquilo que a gente comprou como real, porque alguém disse, e às vezes a gente recebe implantes de crenças. Aí. Por exemplo, quando eu vou falar aqui que a maioria do nosso público é terapeuta, né? Então, por exemplo, você vai fazer esse curso, um monte de gente já fez. Não faz não, que você não vai ganhar dinheiro. Aí você fala, não quero nem saber, eu vou fazer. E aí você vai lá e faz. Aí você tenta ganhar dinheiro, aí não consegue. Aí você fala assim, nossa, aquela pessoa tinha razão. Ela tinha razão. A hora que você fez isso, você implantou a crença da outra pessoa em você. Então, a gente está se implantando de crença dos outros o tempo todo, tá? Então, a primeira algema, ela é qual? A gente está na primeira algema ainda, gente. A gente não foi para frente, tá? A gente está aqui falando ainda da... Relaxa, que é a crença, tá? Você não perdeu nenhum conteúdo. Primeira algema que a gente tem são as crenças. Então... Quer ver uma coisa? Quer ver uma crença poderosa aí? Quer ver? Ó, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você já fez o do mês, você para a sua criação? Você acha que já fez o suficiente? Essa é uma crença também. Que parece que eu já fiz o suficiente, então eu tiro a energia de criação. E aí parece, não quero ficar aqui. Deixa eu assistir mais um seriadinho, só mais um seriadinho, só mais um seriadinho. E parece assim, como eu já fiz o suficiente para pagar as minhas contas no mês, tá bom, vai. Tem gente que não está fazendo nem isso para o mês. Perceba que a crença, ela é um sistema que, inclusive, drena você de criar, de fazer criação. Olha aí, tá vendo? Ó, tá vendo só? Que legal que vocês estão percebendo, pessoal. E, daqui a pouco a gente vai fazer uma coisa prática para você levantar ainda mais as suas crenças, tá? E você vai fazer essa avaliação aí. E lembra que também tem as perguntas, né? Então, exatamente. Vamos fazer uma atividade aí. Então, convida as pessoas, compartilha aqui, convida mais gente. Vamos voltar para os 1.300 de novo. Estamos aí quase lá, hein? Convida aí as pessoas, que agora a gente vai falar da segunda algema. A segunda algema são o quê? Julgamentos. Vamos lá. O que são os julgamentos? O julgamento é aquilo que você usa para parar você. Por exemplo, você vê alguém que tem dinheiro e você fala assim, mas ela tinha dinheiro, ela tinha que estar ajudando. Ela tinha que estar fazendo isso agora, porque ela tem dinheiro. Porque se eu tivesse dinheiro, eu estaria fazendo. Só que você, de vez de fazer o dinheiro, você está olhando para quem tem o dinheiro e falando de quem tinha que fazer com o dinheiro. Olha aí, percebe o quanto você está parando a sua vida, a sua criação, porque você tem julgamento. Por exemplo, né? Nossa, adoro esse que você falou. Outro exemplo. Eu não... por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu não gosto de negros. Eu não gosto de brancos. Eu não gosto de evangélicos, eu não gosto de espíritas, eu não gosto de, enfim, qualquer coisa. E você faz o que nesse momento? Você afasta, você tem julgamento. A hora que você fez isso, o que você fez? Você ergueu um muro e nesse momento aqui não flui dinheiro para você. Se você é hétero, eu não gosto de gays. Se você é gay, eu não gosto de hétero. O que você começa a fazer nesse momento? Paredes que impede de receber. Sim. Então, o que tem aqui? Parede, não recebo, tá travado. Porque eu falei, não, dessas pessoas não. Então, você imagina, se eu tivesse julgamento de mulheres, você acha que eu receberia das mulheres? Olha quantas pessoas... Quem é mulher aqui na live? Escreve eu. A maioria é mulher. Gente, vocês mulheres estão parindo a consciência. Vocês têm consciência disso?
que vocês estão buscando, vocês estão expandindo, vocês se jogam, vocês querem aprender, vocês têm vulnerabilidade, vocês têm permissão, vocês, sabe, estão dispostos a se reinventar, vocês são muito incríveis, meu. Vocês reconhecem que vocês são incríveis? Quer ver? Imagina aí aquele almoção de domingo, imagina. E aí você tá batendo aquele papo, que tá lá naquele papo e tal, lá tá super divertido o papo, e o papo é assim, nossa, você viu? A mãe tá aí, ó, passando fome e o fulano tá andando de carrão. E o fulano tá viajando, olha lá, a filha vai lá fazer o cabelo no cabeleireiro e tá aí a mãe. Nossa, que mal filho. Olha, se você tá nesse lugar, eu tenho que dizer para você, você está com a segunda algema muito bem colocada em você. Porque nesse momento... Se você tá parando para olhar o que os outros fazem, você tá parando a sua vida, você amor. Não tá andando, gente. O tempo que você tá olhando o que o outro tá fazendo, você podia estar produzindo para você. Sim. Por isso que o julgamento, ele te para. O julgamento te impede de ganhar dinheiro. Porque você tem que ficar justificando o seu ponto de vista, você tem que vender o seu ponto de vista para a pessoa, ela tem que alinhar e concordar com você. Se ela não alinha e concorda, você fica batendo boca com ela, porque ela tem que ver o que você tá vendo. E nesse momento, o que você faz? Você parou a sua vida. Parou. O que você poderia estar investindo em você, você não vai criar. Parou. Quer ver uma outra história de um julgamento poderoso? Vocês se lembram quando aquele garotinho do futebol lá de Santos, conhecido como Neymar, ele fechou um contrato milionário lá na Europa? Vocês se lembram? Isso deve ter aí por volta de uns 3 anos. E aí foi o maior contrato da história. Qual era o assunto em todos os lugares? O assunto era, nossa, se ele doasse um único salário, acabava pelo menos a fome numa boa parte do Brasil. Quem participou desse tipo de discussão? Do que fazer com o salário do Neymar? Do outro, né? Do outro. Quem participou desse tipo de discussão? Enquanto as pessoas estão paradas olhando o sucesso do outro, que o outro está fazendo, e ela está julgando isso, sabe o que ela está fazendo com ela? Eu não quero isso para a minha vida. Será que você está usando os julgamentos e você não está percebendo? E você está falando da vida do outro, que o outro não faz, que deveria fazer, e nesse momento você está se auto-julgando inconscientemente. Ai, não, eu não quero, porque vai que sou eu que vou ficar falado. Vai que sou eu que vou cair na boca do povo. Pessoal, quem está julgando está parando o fluxo financeiro e do dinheiro na vida. Principalmente quando a crença diz respeito ao dinheiro. Imagina, ó, só tem 3 jeitos de ganhar dinheiro. Eu ouvia isso de alguns tios, assim. Ou o cara joga futebol, ou ele é político, ou ele abre uma igreja. Olha o que eu ouvia, do tipo assim, qualquer outra profissão não pode. Parece que sempre... Um médico, né? E daí não pode, sabe por quê? Para ganhar muito dinheiro. Porque vai ter algum tipo de falcatrua, vai ter alguma coisa ali. É como se aonde tem muito dinheiro é implantado um tipo de julgamento onde, não, eu não vou pisar lá. Imagina, essa casa é muito linda. Ih, mas deve ser triste esse povo que mora aí. Ai, Deus, ai, mas o filho deve ser drogado. Ai, não sei, ai, mas deve dar uma briga depois então, para partilhar tudo isso. Quando você está no julgamento das outras pessoas, você para tudo. Então, por isso que essa é uma das algemas que as pessoas estão mais presas e não percebem. Elas nem acham que isso prende elas. Elas não reconhecem que isso prende elas. Elas estão apertando ainda mais essa segunda algema delas, quando elas julgam. Então... Ainda bem que só elas, né? Porque todo mundo que está aqui já está iluminado. Vamos lá, exato. 840 pessoas assistindo, 378 likes. O povo não quer ganhar dinheiro. Já falei que quem dá like ganha dinheiro, né? Então vamos ver. Povo quer não. Então vamos lá. A terceira algema, a gente já falou a primeira, que são as crenças. A segunda foi os julgamentos. E a terceira são o quê? Os pontos de vista fixos. O que é um ponto de vista fixo? Lembra que eu falei que o pessoal da aviação falava, lá fora não tem vida. Isso é um ponto de vista fixo. Não existe vida fora da aviação.
Um ponto de vista fixo, eu preciso passar no concurso, eu preciso ter uma carteira assinada, eu preciso ter um plano de saúde. Quando você tem um ponto de vista fixo, porque talvez você comprou uma crença como verdadeira, você não se permite ver amplo. É como se você tivesse que olhar naquela visão de túnel e olhar só para frente. Sabe quando você só fica olhando lá para frente? Só quando você fica lá, quando você fica preso, quando você vai ali e fica preso naquilo ali, e é só aquilo, que se não for daquele jeito não tem como. E aqui tá passando tudo o dinheirão do planeta, a riqueza tá aqui, você tá aqui. Por exemplo, gente, vamos lá, ó, vamos olhar o que está acontecendo. No mundo inteiro está uma pandemia, e quem não tem um produto que vende online está parado dentro de casa. Isso é um ponto de vista fixo. Quem aqui tem resistência com a internet? Quem aqui tem resistência com a internet? Escreve aqui. Eu tenho resistência com a internet. Escreve aqui, quero saber. Então, é diferente foco de ponto de vista fixo. Outra coisa. E eu trocaria foco por alvo. O teu alvo é o quê? O que eu gostaria de criar? Mas para eu chegar nesse alvo, eu estou disposto a mudar tudo, porque o alvo ele se movimenta. O alvo ele está movimentando o tempo todo. Então, quando você está no ponto de vista fixo, é a viseira de burro. Você não se abre para olhar as infinitas possibilidades. A gente trabalha, a gente tem muitos alunos que eles só têm ferramentas de atendimento presencial. E eles pararam agora na quarentena. Muitos pararam. Então, por quê? Porque tem um ponto de vista fixo que era só aquilo que ia ser bom para ele. E que não tem habilidade também com internet, por exemplo. Então, quantos de vocês estão parados? Quantos de vocês agora... O que a gente percebeu? Gente, nós batemos o nosso recorde de faturamento. Eu vou contar só no último encontro qual foi esse recorde, qual é o valor. Tá? Então, a gente bateu o nosso recorde por quê? A gente começou a ver onde estava a necessidade do nosso público. E a gente começou a criar workshops e cursos para o nosso público começar a atender mais online, para eles terem um lugar de oferecer o curso deles. A gente começou a ensinar eles o que a gente fazia. Então, você percebe, a gente criou oportunidade aonde as pessoas viam crise, aonde as pessoas ficaram presas. Então, isso é uma das coisas. Quando você tem o ponto de vista fixo, você julga o que os outros estão fazendo de diferente, porque é só aquilo que tem que funcionar, tá? E eu também funcionei assim por um tempo, fazendo uma coisa só. E hoje eu abri para fazer todos os cursos que eu já aprendi. Hoje eu ensino tudo de uma maneira do meu jeito, criando ferramentas, enfim, algumas eu sou facilitador. Então, isso me possibilitou fazer mais. Então, o que tem de possibilidade quando você sai do ponto de vista fixo? O ponto de vista fixo é assim, eu vou sempre pelo mesmo caminho, é porque se eu mudar isso daqui pode dar errado, então eu vou não voltar. Mexo no time que tá ganhando. Tá bom, gente, não mexe. Você não tá pagando suas contas, não mexe. Não mexe. Exato. Então, olha aí. Então, né, o alvo ele está em movimento, porque nós estamos em movimento, nós não somos o mesmo. E quando eu fico no foco, eu fico habitolado, porque eu acho que é só aquilo, e aí eu não vejo o que tem de possibilidade. Então, quantas possibilidades estão disponíveis, né? E eu e o Rodrigo, nossa empresa, ela cresceu praticamente, gente, tudo organicamente. A gente começou a ter pessoas que trabalham, sabe, com tráfego, que nem muitas pessoas que são a primeira vez que se conectaram com a gente. Provavelmente vocês viram aí os anúncios. A gente começou com anúncio agora, para as pessoas poderem conhecer o nosso conteúdo, conhecer a gente. Por isso que a gente está fazendo várias coisas gratuitas, sabe? Para poder conectar, para as pessoas sentirem a nossa energia, para quem sabe no futuro ela escolher estar junto com a gente. Então a gente escolheu ser contribuição nesse momento. E é isso que a gente percebeu, pessoal, que quando o curso o Douglas estava dando os cursos dele, eu estava dando os meus cursos, a gente começou a fazer os cursos juntos, a gente começou a perceber que as pessoas, elas começavam a mudar, sabe? Às vezes elas tinham ouvido de uma outra pessoa, às vezes a mesma coisa que a gente estava falando, e ela falava, gente, vocês têm um jeito que conecta a gente, que traz a gente, porque vocês, quando as pessoas nos encontram presencialmente ou online, falam, vocês são do mesmo jeito. E é isso que a gente sacou.
Nós somos exatamente como vocês. No começo da live, a Douglas contou a história dele, eu contei a minha história, para que vocês comecem a perceber que, assim como vocês, nós também trabalhávamos o quê? Em cima de crenças, em cima de julgamentos, em pontos de vistas totalmente fixos. Não, eu tenho que ficar insistindo, é aqui que eu vou conseguir o meu dinheiro, é aqui, é aqui, é aqui. Eu insistindo dentro da universidade, eu insistindo dentro ali dos atendimentos. Eu não estou falando que você não pode, tá? Eu só estou falando que eu só tinha esse lugar como fonte. E aí a gente começou a perceber o quê? Que a gente, na quarta algema, que a gente também estava tendo algum tipo de ganho secundário. Que é a quarta algema é um ganho secundário. Talvez o ganho secundário era o quê? Mas tá tudo bem, deixa eu segurar do jeito que é aqui. O meu ganho secundário é que as pessoas me querem dando palestra. O meu ganho secundário é que as pessoas gostam de falar assim, olha, manda para o Rodrigo que o Rodrigo resolve. Então é como se as minhas crenças, os meus julgamentos e os meus pontos de vista fixos, eles eram totalmente sanados, ou seja, abençoados. Fiquem aí, olha que você está ganhando, fica aí, com os ganhos secundários. Então, será que tem alguma dessas crenças que a gente trouxe, ou que você identificou, que tem áreas da sua vida aí, que estão te trazendo um ganho secundário, porque daí esse ganho secundário faz você ficar parado no mesmo lugar? Do tipo, ai, filho, olha só, hein? Ai, filho, não faz igual o filho da vizinha, não. Ele saiu para fora do país, ele está ganhando bastante dinheiro, ele está fazendo a vida dele, olha, está até mandando dinheiro para a mãe dele, mas a coitada tá que chora. Eu não ia aguentar ficar longe de você. E aí, o que você faz? Tem um ganho secundário. Ai, não, né? Não, deixa eu ficar aqui perto da minha mãe, deixa eu continuar fazendo as minhas coisas aqui. E aí você fica preso naquilo. É como se o seu ganho secundário te mantém preso dentro da sua crença, dentro do seu julgamento e dentro do seu ponto de vista fixo. Percebe isso? Ganho secundário é aquele que te dá um docezinho, assim, ó. Você poderia ter todos os doces da sua vida, mas ele só dá um docezinho e você fala que já tá bom. Você fica conformado com aquela situação. Deixa eu explicar, então. Pessoal, algumas pessoas ainda não conseguiram perceber. Então, por exemplo, o ganho secundário. Eu estava infeliz dentro da aviação, mas o que eu tenho de benefício lá dentro? Eu tenho o benefício lá que eu tinha passagem para o exterior por 200, 300 reais, passagem gratuita dentro do Brasil. Eu estou infeliz com algo, mas dentro daquele algo que eu tô, eu ainda tenho ganhos. Esses ganhos não são as minhas prioridades do que eu escolho ter. Mas, como eles também são algo que me nutrem um pouco, ou que eu acho que aquilo é importante, então eu fico vivendo a partir daqueles ganhos, deixando o que seria a primeira coisa, o que me nutriria mais, porque eu ganho algumas coisas em troca de abrir mão do meu primeiro, que seria o que me nutriria mais. Então, quando você tem o ganho secundário, é o quê? Eu mantenho algo, por exemplo, tem pessoas que mantêm um casamento. Por quê? O ganho secundário dela é o quê? Eu tenho alguém para dividir as contas, eu tenho alguém para ajudar a cuidar dos filhos. Eu não estou feliz, eu não estou tudo, mas ele também não está, então tá tudo bem, nós dois ficamos infelizes um com o outro, mas eu também tenho um título de casada, então não vou ter que sair, procurar relacionamento. Eu poderia até encontrar alguém que eu gosto, mas quer saber? Como é que é? Ruim com ele, pior sem ele? Aí, sabe aquela crença? O ganho secundário sustenta aquela crença, percebe? Então, eu fico o quê? Eu mantenho aquilo lá. Sabe, para quê? Para poder, então, olhar para o que tem de possibilidade e começar a reconhecer. Então, quando você começa a olhar, quantos ganhos secundários vocês estão que você não está reconhecendo? Esse é o ponto. Começa a olhar, é melhor pingar do que secar. Então, sim, por exemplo, aí eu vou ficando aqui, um dia vai melhorar. Não, quem sabe não melhora. Não troca o certo pelo duvidoso. Então, aí percebe? Aí você fica naquela. Aquilo você já sabe que não é o que você quer mais. Mas você ainda ganha algo quando você está ali. Sim. Você tem um status. Você tem algo que mantém você ali. Então, quantas possibilidades a gente tem?
Sabe um ganho secundário incrível? Sustentar julgamento, falar da vida dos outros, falar de time de futebol, falar de religião, falar de política, falar de não sei o quê, porque daí pelo menos seu ganho secundário é o quê? Você está na turma, você está entrosado, você tem assunto, porque se você para de falar disso, perceba aí, hoje é a turma que você tá, hoje. Se você começa a falar desses assuntos que a gente está falando aqui, de possibilidade, que é possível sim mudar a sua vida, quantos vão dar risada de você? E quantos vão parar para te ouvir se você está falando de possibilidade, se você não está mais julgando as pessoas? Ai, porque você viu, aquele fulano está traindo a figura lá. Ah, mas tá bom, né? Porque ela era baranga mesmo, não sei o quê. E o povo vai entrando dentro de um ciclo de julgamento, sustentação de crença, para quê? Para ter o assunto do happy hour, para ter um assunto para estar na turma, percebe? Isso é um ganho secundário. Se sentir pertencente a algum lugar, pare e olha para a sua vida. Será que essas pessoas estão sustentando crenças? Será que essas pessoas estão sustentando julgamentos? Será que essas pessoas têm tanto cabresto e tanto ponto de vista fixo? E aí você é abençoado por estar ali. Perceba isso, pessoal. Olha lá, ô louco, né? E depois o nosso time vai juntar todas as partes, tá? E aí você vai receber a gravação. Vou pedir para o nosso time colocar o link aqui para quem não escreveu na Masterclass, que é essas 4 gratuitas, para que ele mande aqui, você escreva para você receber a gravação no seu e-mail, tá bom? Então, agora vamos voltar. Sim. Então, vamos lá. Isso é o ganho, então, gente. ficou claro para vocês as 4 algemas? Crença, julgamento, ponto de vista fixo e ganho secundário. Você se percebeu preso em quantas algemas? Escreve aí para mim. 1, 2, 3 ou 4? Qual das algemas você se viu preso aí? Conta para mim. 1, 2, 3 ou 4? Em relação aí, a sua realidade. Não, escreve em quantas? Quantas? 1, 3, quero 4. Saber os números. Todas. Escreve aí. Quantas vocês estão se sentindo? Vocês perceberam que vocês estão presas? Você percebe, vê então agora, como essa realidade previsível ela derruba o que vai te impedir de acessar, ela cria o quê? O difícil para validar para você vai ter que ser difícil, tá vendo? Não pode ser fácil. Para implantar você, manter você preso dentro disso. E se você pudesse descobrir o que tem de grandioso agora, o que você começaria? Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre, então, criando o fluxo aí da riqueza, né? Então, vamos lá. E agora, para a gente ainda trazer um pouco mais de clareza, você está presente com o que está acontecendo? Você começou a ficar mais presente? Você consegue reconhecer isso agora? Você consegue reconhecer isso agora? Sim ou não? Como é isso? Gente, você consegue? Eu estou chocado. Faz a avaliação de você, tá bom? E eu quero ler 30 perguntas. Então, exatamente. São crenças. Faz a avaliação de você. Tem que ralar, né? Enfim, olha. Então, vamos lá. Vocês são ótimos. Eu vou ler algumas crenças para você. E aí você vai colocar que de 1 a 10. Você vai, pega um caderninho, pega um papel. Pega um papel, pega um caderninho. Ou pega o seu celular aí e vai marcando ali no seu bloco de notas, ou se não, você arruma um papel aí agora. Vou falar 30 crenças e você vai ver se você está discordando. Eu só vou ver aqui. A gente vai usar isso, hein, povo? Então anota aí. Anota aí. 10 você concorda e 1 você discorda. Então, isso. Vamos lá. 10 você concorda e 1 você discorda. Eu vou ler algumas crenças, quero que vocês coloquem. Vamos lá. Então marca aí. Crença 1. É mais digno ser pobre do que ser rico? 10 você concorda. Vou fazer sorteio. 10 você concorda e 1 você discorda. Ou escreve aqui no chat. Então vamos lá. De 1 a 10, como você tá? É mais digno ser pobre do que ser rico? 1 você discorda e 10 você concorda. Então, como é que você tá aí? Entre 1 e 10. Pode ter também entre 1 e 10. Como que você tá?
Vê o que vem aí. Ter mais dinheiro vai me deixar menos puro espiritualmente? E aí? Um discorda Um dessa você afirmação discorda aí. e 10 você concorda. Pode ser entre 1 e 10 também, não precisa ser só 1 ou 10, que eu vi que todo mundo está no 1 ou 10. Então. Então, qual o número que vem de 1 a 10 para você? Então, vamos lá. Ficar rico é uma questão de sorte ou de destino? E aí? Eu vi que teve gente que escreveu isso aí, hein? Entre 1 e 10, onde 10 você concorda e 1 você discorda. E aí? Então, vamos lá. Eu Nossa. tenho potencial para enriquecer. Eu só preciso de um tempo. 1 você concorda, discorda, e 10 você concorda. Você está entre 1 e 10. Qual você está? Segura essa. Ter muito dinheiro é ter muita responsabilidade. 1 você discorda e 10 você concorda. Ter muito Você está em dinheiro quanto? é ter muita responsabilidade. Então vamos lá. Bombou. Eu não me sinto bom o suficiente para me tornar rico. 1 você discorda, 10 você concorda. Então, ficar rico não é para pessoas como eu. 1 você discorda e 10 você concorda. Como é que você está entre 1 e 10 aí? Eu tô adorando ver os números Nossa, tá subindo. muito bom. Olha essa. Lutar pela riqueza não me deixará com tempo para outras coisas da vida. Uau! 1 você discorda e 10 você concorda. Como você Concorda 100%. É maravilhoso. Então vamos lá, a outra. Dinheiro causa muitos problemas. 1 você discorda, 10 você concorda. Você está o quê entre 1 e 10 nesse, gente? Segura essa. Não dá. Cadê? Não dá para ficar rico fazendo exatamente o que você ama. 1 você discorda e 10 você concorda. Você tá o quê entre 1 e 10? A outra tá 1.000 lá. Eu só tô lendo essas crenças só pra gente ver, gente. Olha como a gente é. Estamos fazendo avaliação. A gente fica preso nessas porras aqui. Então vamos lá. É difícil ficar rico hoje em dia. E aí? 1 você discorda e 10 você concorda. Agora outra. As melhores oportunidades já passaram. E aí? 1 você discorda, 10 você concorda. Como é que tá isso para você? Tentar ganhar dinheiro tentar ganhar dinheiro é luta e inquietação. 1 você discorda e 10 você concorda. Como é que você tá nisso? Como é que você tá? Uau. Como é que você tá? Como é que você tá? Sim, no nosso grupo VIP, até vou pedir para o time aqui colocar o nosso link do nosso grupo VIP, onde nós vamos mandar essas perguntas para vocês lá, tá bom? A gente vai mandar um PDF. Então corre e entra no nosso grupo VIP. Coloca para gente aqui, pessoal. Então vamos lá. Escreveram aqui, né? Sendo mulher é muito mais difícil ficar rica. 1 você discorda e 10 você concorda. Então, pessoas ricas não são felizes. 1 você discorda e 10 você concorda. E aí? Gente, tudo 10 por enquanto. Tá escrevendo ali. Não gosto de assumir muita responsabilidade. 1 você concorda, 10 você... Desculpa, 1 você discorda e 10 você concorda. Tô até confundindo aqui já. Gente, segura essa. Não preciso cuidar do meu dinheiro, porque eu já não tenho quase nada mesmo. 1 você concorda. Não, 1 discorda. 1 você discorda e 10 você concorda. Então vamos lá. Uau! Se eu ficar rico, ótimo.
Se eu não ficar, tá tudo bem também. 1, você discorda, 10, você concorda com isso. Como é que você tá? Você tá conformado? Manda mensagem pro Pedro, por. Sim. Ah, não subiu Ai, ainda? gente, o Instagram vai finalizar. O Instagram vai cair. Corre pro YouTube. Olha, cada hora é uma coisa, hein, gente? Então vamos lá. A única razão para se trabalhar é para fazer dinheiro. Então, 1, você discorda e 10, você concorda. Como é que você tá aí? Olha, esse é legal só para a gente. Se o sucesso vier facilmente, ele não valerá a pena. 1, você discorda, 10, você concorda. E aí? Segura. Se você for rico em amor, saúde e felicidade, você não precisará de dinheiro. 1, você discorda. E 10, você concorda. E pode ser que você dê um 3 ou um 8, sei lá eu. Então Olha vamos lá. Ficar rico não é uma habilidade que se aprende. 1, você discorda e 10, você concorda. Onde você está entre 1 e 10? Conta aí para mim. Ai, gente, é muito incrível ver essas crenças escritas. Nossa Senhora. Sou um bom doador, mas não sou um bom recebedor. 1, você discorda e 10, você concorda. 1000. E aí? Como é que você está em relação a isso? Como que você está? Uau. Então, essa foi algumas das crenças, tá? A gente queria mexer um pouco nessas energias para a gente começar a perceber as crenças que estão aí. O Douglas e eu, a gente só trouxe algumas na nossa história. E esse questionário aqui, ela começa a mexer aí algumas questõezinhas, hein, povo? Sim, começa. Então, o quanto a gente pode começar, né? E a gente vai falar acessar o ciclo da abundância na próxima aula. Sim. Na quarta-feira. Porque assim, quando eu fico preso nas algemas, eu não entro no fluxo da abundância. Eu me prendo, eu tô travado, eu tô algemado. Eu tô algemado aqui em algo e eu não consigo sair. Então, como que eu entro no fluxo da abundância se eu tô preso nas algemas? Agora que você começou a reconhecer as algemas, então na próxima aula, que vai ser na quarta-feira da semana que vem, tá? Vai falar do ciclo da abundância. Então, acessando. Exato. Ciclo da abundância. E aí a gente vai falar que são 3 passos aí para você acessar esse ciclo da abundância. Quem escolhe aprender os 3 passos para aprender o ciclo da abundância? Quem vai vir na próxima live? Quem vai estar aí no nosso próximo encontro? Quem? Quero saber. Escreve aí. Quero saber. Fez sentido essa live para você? Só pede para o Pedro mandar aqui. Já fui, já falei. Tá. Pessoal, então, aqui nesse nosso primeiro encontro, a gente trouxe para você começar a perceber os ciclos da escassez. Essas 4 algemas que vão te mantendo. Quando você acha que saiu de uma, caiu na outra, daí a outra abençoa a outra, que sustenta a outra, e você fica ali preso no ciclo. No nosso próximo encontro aqui, na nossa próxima aula, a gente vai falar como acessar, né? Como é que eu posso acessar o ciclo da abundância? Então vamos lá, né? Como que eu vou acessar esse ciclo da abundância? Daqui 2 dias. Daqui 2 dias temos nossa aula no mesmo horário, tá? Às 8 horas da noite, na quarta-feira. Quem vai escolher estar presente com a gente? Quero saber. E eu vou responder 10 perguntas agora. Então, no YouTube, as 10 primeiras perguntas ali eu vou responder. Então, vamos lá. O que você gostaria de saber? O link do WhatsApp eu vou colocar na descrição do vídeo, pode ser? E eles vão mandar também, só que o chat está subindo bem rápido. Ó, acabou de mandar. Acabou de chegar. Acabou de chegar o link aí, ó. Então, vamos lá. Quem tem perguntas? São 10 perguntas. O que você gostaria de saber aí sobre a crença, sobre o julgamento, sobre as algemas? O que você gostaria de saber?
Quais são as perguntas que você vai trazer? Fica de olho ali no chat, passa ali que lá tem o grupo para você entrar, tá bom? Eles vão estar mandando mais vezes, repetido aí. Então, vamos lá. Agora o link funcionou. Então, vamos lá. Ótimo. Como pagou barato a sua dívida? Então, vamos lá. Tem umas ferramentas de um curso que a gente dá, que a gente usa os números, os algoritmos. E aí a gente começa a usar os números, porque assim, tudo nessa realidade funciona com os números. Como se fosse... Programas. Sabe aquele filme do Matrix, que tem aqueles números subindo? Tá? Aí, quando eu comecei a fazer as aulas, eu comecei a usar isso e comecei a usar um monte de energias que eu tinha, que eu comecei a fazer dos cursos e os atendimentos, para poder, então, quebrar os números que me prendiam naquela dívida e o banco manter aquele valor da dívida. E alguém perguntou, chegou a caducar? Não, não caducou. Eu consegui fazer a finalização, tanto que os bancos tudo me deram crédito de novo. Faltava, acho que 1 ano e pouco, 1 ano e meio para caducar. E eu consegui, então, renegociar todas elas, pagando 25 mil reais. Foi uma dessas maneiras. Eu comecei a usar as energias, usar as ferramentas, para poder, então, começar a criar uma realidade diferente de várias coisas que eu fiz. Aí, então, vamos lá. Então, vamos lá. Como faço para parar de fazer julgamentos? Isso é ótima pergunta. Bom, primeira coisa é o seguinte, a gente já começou a trabalhar aqui, que é o quê? Primeiro você reconhecer seu julgamento. Só o fato de você reconhecer, agora é o momento de você escolher se você mantém ou se você escolhe uma coisa diferente. E é disso que a gente vai falar lá no nosso segundo encontro, que é o momento onde a gente vai falar para você como acessar esse ciclo. Então, uma das coisas é a gente olhar para o julgamento e começar a reconhecer o que a gente pode fazer para estar no fluxo e no ciclo da abundância. Então, a primeira coisa, hein? Segura, eu sei, né? Porque a gente fica assim, super agitadão aí. Hoje, pessoal, é só a primeira coisa, reconhecer. Reconheça isso, porque quando você começa a ver o que você não estava vendo, você pode começar a escolher diferente. Então, eu diria que para você parar de fazer julgamentos é você estar presente e ver quando as pessoas fazem algo perto de você. Você está buscando o errado delas ou você está olhando e criando possibilidades e oportunidades para você? Essa é a primeira dica que eu posso te dar para você parar de fazer julgamentos. Você começar a olhar, peraí, eu estou olhando para possibilidades da minha vida ou eu estou olhando o que os outros estão fazendo? Se eu estou olhando o que os outros estão fazendo, eu estou no julgamento. Então, começar a me auto-observar é uma das primeiras coisas que eu poderia dizer para você começar, então, a mudar e parar de fazer julgamentos, tá? Como fazer quando... foi lá para cima. Que eu ia falar das perguntas. Opa, peraí. Como deixar as crenças para trás? Não era essa. Cadê aqui? Peraí, são muitas perguntas. Aqui. Como fazer quando a crença é da mãe e a gente compra? Vende para ela. Devolve. Embrulha num pacotinho. Já que você já comprou, está pagando caro. Por muito tempo, mas agora eu quero dizer, olha, tá aqui de volta. Então, começar a olhar para isso e reconhecer que isso é dela, quando esse comportamento vir, primeiro você tem que estar, quando a gente fala muito, estar disposto, né? Você está disposta primeiro a estar com a crença dela? Porque se você não está disposta, você pega. Tudo aquilo que a gente... Você continua com essa crença dentro de você. Exato. Então, quando você se perceber fazendo o que ela faz, opa... Como eu faria? Como eu faria isso daqui? Eu preciso fazer igual a minha mãe faz? Que outro jeito eu poderia estar fazendo isso? Que é o meu jeito de fazer. Exato, o teu próprio jeito de fazer, tá? Então, isso é uma das coisas para você começar a reconhecer quando a crença ela é da sua mãe. Lembrando que no terceiro dia nós vamos fazer a aplicação de uma energia e uma parte prática também de exercícios. Então, explicação mais de exercícios vai ser na terceira aula, e na segunda, que vai ser na sexta-feira. Sim, e na segunda, pessoal, que vai ser na quarta-feira, a gente vai olhar muito para essas perguntas, tá? Então, aqui a gente está dando uma pincelada que já é grandioso, não vou dizer que não. A gente vai mergulhar nessas questões.
Tá? Então, a Yasmin perguntou como, né, destruir essas crenças. Enfim, existem várias maneiras, existem várias ferramentas. Então, aqui a gente vai falar para você do fluxo da abundância, de criar abundância. A gente vai fazer uma parte prática, meio que um tratamento com vocês online ao vivo. Então, esse programa é dessa semana ainda, segunda hoje, quarta e sexta. E na segunda da semana que vem tem mais uma outra aula. Então, vamos lá. Sinto que não pode ser tão fácil ganhar dinheiro. Como resolver isso? Então, agora, primeiro é reconhecer as algemas. Você começou a reconhecer. Então, começa a olhar. Quais são onde estão os meus ganhos secundários? Tá? Então, a gente vai ter a parte prática junto com vocês aí, mas para vocês agora, comecem a estar presente com as crenças que estão manifestando. Comece a escrever as crenças. Tá, dinheiro, muito dinheiro significa o quê? Ter dinheiro significa o quê? Tá? Então, vamos lá. A outra é, o que fazer do medo de se jogar? Então, vamos lá. O medo, ele é uma potência mal identificada. Ou o que acontece? Eu cato o medo para ser real, porque eu sei que eu sou muito potente naquela área. Então, se você tem medo de se jogar, você sabe que naquilo que você já está percebendo é onde tem algo muito grande para você, mas você ainda tem medo porque você sabe que vai mudar totalmente a sua vida. Olha, daqui 2 dias, a gente vai mergulhar nisso. A gente vai começar a perceber que tem muita coisa da nossa infância segurando a gente aí. E a gente só está esticando esse medo para as brincadeiras de adulto, ok? Então, a primeira coisa aí, olha para a tua potência. E eu? Não, peraí, medo de se jogar? Não, pera, e se não fosse o medo, eu faria? Faz essa pergunta, eu faria mesmo assim? Será que eu faria para desafiar o meu medo ou eu faria porque é legal para eu fazer? Percebe? Faz essa pergunta para você. E pode ser que você mude a tua escolha. Né? E o que eu tenho de fortalecer para deixar isso ir? Primeiro, a sua consciência. Primeira coisa. Estar presente com você. Escolher você. Reconhecer que essas coisas existem, que elas estão aí. Que nem vocês reconhecem que ter gravado a live 2 vezes é essa realidade se manifestando para continuar mantendo a gente preso? Vocês têm clareza sobre isso? Então, vamos lá. Como sair da algema dos empregos passados? Uau. Então, o que isso é? Isso são traumas. Quando você tem um trauma de empregos passados, o que acontece? É como se você achasse que você só consegue funcionar a partir daquilo. É igual para relacionamento. Vamos lá. Quantas de pessoas, quando termina o relacionamento, mandam mensagem para o ex? Porque volta o quê? Para o passado. Então, quantas pessoas, quando saem de uma profissão, acham que tem que procurar dentro daquela de novo e não permite descobrir? Porque é como se ali eu tivesse um caminho neural, um caminho que eu já fiz funcionar. E como eu já fiz funcionar... Eu fico com o conhecido. Eu fico com o conhecido. Então, eu quero voltar para aquilo, porque é mais fácil ali. Eu sei que vai doer um pouco, mas eu sei como eu vou lidar com aquilo. Eu já sei, já estou acostumado com essa dor. Pessoal, ó, quarta-feira dessa semana, daqui 2 dias, é babado, hein? É babado. Então, na prática, como posso fazer? A gente vai fazer um pouco mais de parte prática na quarta e na sexta. Quem está escrevendo por parte prática, não vou responder. Como manifestar muito além do necessário? Então, você tem que começar a reconhecer, primeiro assim, quais são os seus pontos de vista sobre o que é necessário, o que não é. A partir de quem você comprou isso. Se você precisa manter isso, ou se você mantém isso para pertencer à sua família, se você mantém isso para pertencer a um grupo de terapeutas, permitir a estar com aquilo. Então, quantas possibilidades estão disponíveis para você? Quantas? Quantas possibilidades começam a estar disponíveis? Quando você se empodera. Mas você tem que estar começando a olhar. Esse primeiro passo que a gente fez hoje é reconhecer. Sem reconhecer, eu não consigo mudar nada, gente. Eu tenho que reconhecer o que é necessário, o que é ter muito. Quando eu penso em ter muito, o que eu penso sobre isso? Você tem que conversar com você ali, ó, com a tua mente. Ela vai te contar tudo que está preso no seu subconsciente, tá? E a coisa linda aqui, pessoal, esse intervalo de 2 dias para vocês
é para que vocês percebam no seu dia a dia, que já começou agora aqui, ó, tá todo mundo fazendo reflexão, as perguntas estão incríveis, porque na realidade a gente queria trazer para fora toda a sujeira que estava embaixo do tapete, sabe um negócio assim? E daí, na quarta-feira, a gente quer estar junto com você, para que você vá vendo, tá, mas como eu solto essa algema? Então, a ideia desse dia de intervalo aí até quarta-feira, que você comece a ver, se observar, se você vai trabalhar de casa, se você tem um serviço obrigatório agora nesse período, se não, vai observando o seu papo, a forma como você pensa, e ó, e detalhe, hein? Se eu fosse você, eu teria um caderninho ou um bloco aí de anotação, e cada vez que você, putz, isso aqui foi uma crença, putz, isso aqui foi um julgamento, nossa, isso daqui foi um ponto de vista fixo, caraca, eu tô padecendo de síndrome de Gabriela, sempre fui assim, vou ser assim, vou morrer assim, sabe? Ou, olha, tá aqui, é porque eu ganho isso, por isso que eu falo do fulano, porque eu tenho atenção de não sei de quem. Anota tudo isso para a gente poder abrir, para você ter clareza de onde você está. Tá bom? Exato. Então, a gente vai trazer umas partes mais práticas na quarta-feira, tá? Então, quem mandou aí, como fazer, como isso, exercício, como é a energia. Então, a gente vai começar a fazer a parte prática. A gente vai falar do como você entra no fluxo da abundância. Isso na segunda aula, na quarta-feira. E na terceira aula, na sexta-feira, nós vamos fazer a parte prática. Ativar o fluxo. E na segunda-feira da semana que vem são 4 aulas, hein? Não se esquece. 4 aulas para a gente criar mais possibilidades aí. Então, né, eu trabalho com pessoas mal-humoradas e negativas. O que eu devo fazer? Na verdade, sabe o quanto você pode ser feliz para a sua felicidade contagiar eles? O quanto é só o ponto de vista deles e você pode deixar o ponto de vista deles com eles. E quando você funciona a partir do que é verdadeiro para você, você vai ser você. E outra pergunta. Olha o julgamento. E outra pergunta. O quanto elas só estão te mostrando que você talvez está no lugar errado? O quanto talvez elas estão te mostrando que existe um lugar de mais facilidade para você? Ou o quanto elas estão te mostrando o que elas escolhem para a vida dela e você está escolhendo algo diferente, você pode ser feliz, porque elas estão mostrando o que elas escolhem que não fazem elas felizes para que você tenha clareza do que você escolhe ou não para sua vida. Olha aqui, crença. Olha aqui nessa sua pergunta, lindona. Crença. Ai, mas eu vou trocar o certo pelo duvidoso, mesmo sofrendo, tendo todas essas pessoas que pensam negativo e que não sei o que, mas eu tenho que ficar aqui, né? Julgamento. As pessoas são negativas. Você está em julgamento delas, porque você também não se sente pertencente àquele grupo. Se são as pessoas no julgamento, você também está fazendo um julgamento delas que você não é como elas. E tem um ponto de vista fixo aqui, né? Por que eu tenho que ficar aqui? Por que eu não posso procurar um outro lugar? Como seria você escolher né? Que emprego está disponível para você, onde as pessoas vão ser tão felizes e você ser mais feliz? E aí? Sabe? Essa aqui é ótima. Como não me preocupar com o julgamento dos outros? Essa é ótima. Esse é o ponto. Quando você não recebe o julgamento dos outros, você está parando a sua vida para justificar para o outro que você está escolhendo. E a hora que você faz isso, sabe o que você fez? Você travou a sua vida de novo. Você travou, porque você está lá de novo. Quando você está julgando os outros, você trava, porque está parado. E quando você está explicando para o outro o porquê do julgamento, você também parou de novo. Então, as pessoas que não recebem julgamento, elas param de ganhar dinheiro. E julgamento, as pessoas estão falando delas. Se as pessoas julgam você de ser egoísta, é porque elas são egoístas. Se as pessoas julgam você de ser mercenário, é porque elas são mercenários. Se as pessoas julgam você de ser um aproveitador, é porque ela é um aproveitador. Né? E o que ela tem que fazer? Para se organizar no mundo dela, ela não consegue ver isso no mundo dela, ela julga você, porque dela se sente bem, porque ela te exclui e vira as costas. Então, o quanto você pode reconhecer que quando as pessoas julgam, elas só estão falando delas mesmas. Você pode reconhecer e será que fica mais fácil? Então... Tá lindo isso, né? Eu faço várias técnicas para prosperidade e não consigo prosperar. O que fazer? Então, Ana, você conseguiu reconhecer nessas algemas, talvez, coisas que você tem e que você ainda não se livrou dela? Então, pode ser que você ainda está presa nessas algemas. Então, as nossas mentiras que a gente conta pra gente
muitas vezes é o que a gente vai falar um pouco mais na outra aula, é o que impede a gente de receber. Você bloqueia aí, já estou dando um spoiler da outra aula. Quando a gente tem mentiras. Então a gente vai falar um pouco disso. Como reconhecer essas mentiras? Não, tá lindo. As perguntas estão lindas aqui, verdade, pessoal. E é exatamente disso tudo que a gente quer trazer para vocês lá. Então agora a gente quer que você olhe durante esse dia todo, amanhã, agora à noite, durante essa live, né? Se você estiver assistindo depois, faça o reconhecimento das 4 algemas. Se você tem todas, se não, como é que tá? Vai olhando para isso, como você funciona. Aí, levantou tudo isso, aí lá na nossa segunda aula, o que a gente vai trazer para você? Como você já reconheceu, a gente vai mostrar para você esse ciclo da abundância, como você solta essas algemas e como você entra nesse ciclo. Lá na nossa terceira aula, nós vamos ativar. Agora você já está no ciclo. Como é que nós vamos ativar isso em você? E aí a gente vai fazer uma vivência maravilhosa! E eu já coloquei o link aqui para que você possa se registrar e assistir a essa aula inteira, sem os cortes. Sim. Tá? Então, do fluxo da abundância, a gente vai falar amanhã A gente vai falar sobre... Quarta-feira. A gente vai reconhecer dessas algemas, o porquê que a gente ainda está escolhendo estar presa nelas, como a gente pode começar a se libertar dessas algemas, a gente vai falar um pouco disso. E o nosso último tópico é como a gente vai sobrecriar essa realidade que está tentando parar a gente o tempo todo e começar a criar o fluxo da riqueza. Fez sentido isso para vocês que a gente trabalhou aqui? Foi essa energia do caos, mas o quanto o caos é a energia da criação. O quanto o caos veio para mostrar para você que você não precisa mais estar preso nessa realidade previsível. Fez sentido isso para vocês? Não fez? Quero saber. Fez sentido para vocês que são as primeira vez? Escreve assim, primeira vez, coloca o número 1. Fez sentido, gostei. Quem não é primeira vez, só escreve assim, gostei, que eu já sei que são os nossos alunos. Então, é a primeira vez. Quem foi primeira vez? Gostou? Fez sentido para você? Você percebe que isso contribuiu para o seu mundo? Sabe? Então, o quanto isso é mais possibilidades. Sim. Fez sentido. Muito. E é isso, povo, anota, sabe? Vai percebendo, vai anotando isso. Porque assim, a nossa mente mente, né? Então, quando você anotar, você já vai ter um conteúdo para a gente poder juntos trabalhar na quarta-feira, na nossa segunda aula. Então, quem vai escolher participar da segunda aula? 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 Quero saber. Então, algumas pessoas perguntam, nossa, como é que eu me mantenho nessa energia? O que vocês indicam? Então, a gente vai ter as 4 aulas. No nosso canal no YouTube, se você não está inscrito ainda, se inscreve agora. Vai ali, clique em inscrever, toca o sininho para receber notificação. A gente tem meio que lives quase que diariamente no nosso canal. A gente fala de todos os conteúdos. Vocês são muito bem-vindos. Tem uma parte lá que chama Eu Estou Destruindo ou Criando o Meu Negócio. É uma série sobre dinheiro, negócio, já para você ir assistindo lá. Assiste um pouco lá, então, nesses dias, tá? Gratidão a todos vocês. Que foram junto com a gente aqui. Mas tá caindo a internet? Não tem problema, não. Eu tô aqui, eu estou comprometido com o meu propósito, que é assistir o primeiro dia de aula. É isso aí. E aí, quem escolhe estar com a gente? Quem escolhe estar com a gente? Quem escolhe estar com a gente? Isso. Quem escolhe... Tá? As perguntas depois a gente manda por e-mail, tá? Vai lá pro VIP. Não, mas o time vai colocar lá no VIP um PDF. Ou vai por e-mail também, sem nenhum problema. Então, tá. E é isso, pessoal. Então, muito legal. Aproveita, vai fazendo suas reflexões. Que pessoas vocês podem convidar que vão gostar disso? Gente, você imagina se você convidar 10 pessoas para a nossa próxima aula? Você imagina, isso mudou o seu mundo? Você imagina mudar o mundo das pessoas que estão próximas de você? Você sabia que a gente começa a reproduzir o comportamento das 10 pessoas, 5, 10 pessoas mais próximas? Então, se você mudar o pensamento dessas pessoas mais próximas que você convive, ou com quem você mais conversa, você vai mudar a tua realidade.
Então, E a gente vai falar como é que você consegue fazer isso na próxima e aula. lembra que a gente falou que uma das coisas, mais um spoiler da aula de Lá quarta, vem o Douglas, lá vem o Douglas. que quando você contribui para a vida dos outros e elas são gratas a você, você ganha mais dinheiro. Então, será que você está disposto a ter pessoas Esse é muito bom. mais gratas por vocês? Será que vocês estão dispostas a isso? Gratidão vocês. Gratidão também, muito legal, pessoal. Então, nosso encontro para a segunda aula, quarta-feira desta semana, às 8 horas da noite. Gratidão. Gratidão por estarem aqui. E gratidão pela escolha de vocês terem criado a gente. Gratidão pela escolha de vocês em terem criado algo diferente no mundo e serem a mudança, terem permitido que nós criássemos a nossa mudança para poder contribuir agora com vocês. Sou muito grato. Vocês podem reconhecer que a gente talvez é o resultado do que você vinha pedindo e que você agora talvez teve uma oportunidade de ver a partir do olhar de alguém que também passou pela mesma história que você passou, ou parecida, que também sentiu dor igual você sentiu e sente, talvez, que também já esteve preso. Será que você pode reconhecer que você criou essa realidade de estar aqui, de estar vendo esse vídeo? Recomece agora que você já sabe criar. Reconhece agora, escreve, eu reconheço que eu escolhi criar realmente uma mudança na minha vida. Reconhece, você consegue reconhecer? Eu queria que você reconhecesse. Porque se você não reconhece, você vai ficar rodando um looping e não sai desse lugar. Reconhece que você criou a gente, reconhece que você criou essa oportunidade, reconhece que você criou a oportunidade de estar aqui. Reconhece isso. Eu queria que vocês reconhecessem, é muito importante que vocês reconheçam. Uau, gratidão. Gratidão por serem vocês, gratidão pela gente estar criando uma nova realidade. Então é isso. Ó, muito legal, a gente está saindo daqui energizado pelo carinho de vocês, por estarem aqui. E é fato, pessoal, juntos nós estamos construindo uma nova realidade para esse planeta. E sabe qual é essa nova realidade? Com menos crenças, com menos julgamentos, com menos apontamento de dedo que está errado, que está certo, onde quando a gente não está pondo a nossa energia aí, a gente começa a mudar essa realidade. A gente começa a destravar os fluxos de prosperidade e abundância nessa realidade. E nós todos aqui, nessa egrégora, estamos juntos para destampar e contribuir ainda mais, não só com a gente, mas tornando disponível para tantas outras pessoas. E aonde elas vão começar a olhar para você e elas vão ver o que você fez que você está diferente. O que você está mudado? Mas o que será que você fez? E aí você vai ter a oportunidade de dizer, eu só escolhi a abundância e a prosperidade. Você quer saber mais? Eu te conto. E é isso que a gente está fazendo com você. Hoje, aqui, que está aqui. Vocês querem saber mais? A gente está aqui exatamente para contar. Talvez você tenha pedido por isso, por alguém que desse um sinal, que desse um caminho, que desse uma possibilidade para vocês. Estamos aqui para isso. E quem estiver maratonando aí os nossos vídeos, escreve, olha, eu estou aqui assistindo, estou adorando, estou gostando. Também você pode marcar a gente no Instagram, os Meninos da Consciência. A gente vai adorar ver o seu repost. A gente vai repostar você para os nossos seguidores conhecerem você e ver que você está escolhendo expansão de consciência. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Um super beijo. Qualquer coisa, peçam aí os nossos contatos, pede nos outros links, enfim, o que você quiser. Dá um jeito de entrar com o nosso contato para você receber essa aula inteira sem cortes, com diretão. Até a segunda aula, pessoal. Nossa, eu estou muito grato, viu, gente? Grato. Tchau. Por vocês terem criado isso. Isso. O que nós vamos criar nesse mundo?